Benedito Lago dos Santos, Laíse da Silva Pereira. A Laíse está aí? Não? É você. Laíse da Silva Pereira. Bom dia a todos. Eu queria ressaltar algumas coisas que ele falou aqui. A primeira é que com relação aos 65 milhões que foi adquirido para dar como benefício, eu queria que entendesse como uma proposta, talvez. Já que a gente tem 5 meses de cartão e depois quem não receber os 5 meses vai passar a ter, por que a gente não pode, eles não poderiam fazer uma pauta e adotar como medida os 5 meses como indenização, digamos assim, né? Transferir tudo dos 5 meses para um mês só, já que quem estava com 5 meses vai ficar sem receber, vai ficar sem água, né? E a gente vai estar sem solução. Assim evitaria os gastos com empresas para fazer o cadastro, né? Que vai levar mais tempo. E com relação à praxis, eu queria ressaltar uma coisa também, porque no dia que eles foram fazer o cadastro, eles, além de não ser específico, tinha muito jovem de 18 anos que não tem formação e que não tem nenhum tipo de capacidade, tanto é que eles não conseguiram informar o que estava acontecendo. Então, o que a gente possa fazer, como a nossa presidente do Bom Futuro falou, contratar pelo menos... Só um instante, eu vou descontar o seu tempo. É porque a gente não consegue ouvir o que ela está falando com a senhora aqui. Infelizmente, eu preciso prestar atenção para depois responder. E aí fica complicado, as pessoas ficam falando, e ela quer a resposta dela, que ela se inscreveu. Ok. Porque a gente apresentou o documento que, aliás, quando ela falou assim, vamos fazer o cadastro e tudo mais, ela só falou que não precisaria de documento, porque ela não sabia nem mesmo dizer se era por causa do benefício. E foi muito pelo contrário, foi sim por causa do benefício. Então, que a gente venha poder, cada comunidade, escolher não, né? Indicar 5 pessoas para trabalhar junto com a praxis, para a gente estar acompanhando de fato se a gente está sendo cadastrado. E outra, que eles não cadastraram e o comprovante de residência é uma farsa, porque a gente apresentou com a data do fato ocorrido, mas... Só um minutinho, tá? Mas a gente não foi encaixado assim mesmo, ou seja, tem sim uma fraude por trás disso, já que a gente tinha os documentos necessários com a data do ocorrido, entre outras coisas, e o Bom Futuro, principalmente, gente, eu sei que todos estão aqui por causa das suas comunidades, mas o Bom Futuro tem 300 e poucas famílias, foi beneficiado apenas 20%. Só fala, por favor. Tá, ok. Que a gente possa ver essa falha que teve, que não teve... Dilson Cardoso. Boa tarde a todos. Eu sou Dilson Cardoso, presidente do Centro Comunitário em Vila do Conde. Quero cumprimentar a mesa e as pessoas que estão até agora aqui, que já estão apertando a barriga e estão com fome, né? Pessoal, o engraçado desse TAC é que dizem que o Conde não foi afetado. Mas logo no início, quando começou o vazamento da bacia, da hidro, o Instituto Evandro Chaga, junto com a doutora Simone, fizeram uns exames em quase 100 pessoas, dando esses laudos de que essas pessoas estavam todas contaminadas. Chumbo, ferro, tudo quanto é tipo de porcaria que cai no Garapé Dendê, né? Por que o Conde não foi afetado? Isso está acontecendo. Teve esses laudos, através do Instituto Evandro Chaga, confirmando que essas pessoas foram prejudicadas pela poluição das empresas. E o Conde ficou fora do TAC por quê? Esse TAC, que foi elaborado perante a Hidro, Ministério Público Estadual, Federal, Estado, a SEMA e a DEMA, foi o TAC mais covarde em relação à Vila do Conde e às suas comunidades, né? Porque tem mais de 35 anos que as empresas chegaram e o Conde vem sofrendo essa poluição.
foram 23 impactos ambientais que o Conde sofreu. O único impacto ambiental que o Conde foi contemplado foi só no desastre da Vilraidá. Isso nem todas as comunidades foram indenizadas. Foi escolhida praticamente a dedo, através de um cartão único de cadastro de saúde, que é o Bolsa Família. Foi muita gente excluída por não ter esse cartão, e hoje é muita gente reclamando com a gente sobre esse cartão de alimentação que não foi para o Conde e sobre esse salário que vai ser pago para as pessoas do vazamento da Hidro. Aí eu pergunto, será que o Conde mais uma vez vai ficar de fora? Né? Mais uma vez vai ficar de fora? Essa audiência pública vai ser favorável à Vila do Conde? É só essa pergunta que eu tenho que fazer. Henrique Neri Carvalho. Boa tarde a todos. Sou Henrique Neri Carvalho, represento os comerciantes de Vila do Conde, os barraqueiros da praia. Mas eu quero aqui falar não somente em nome do pessoal da minha classe, mas sim em nome de toda a população de Vila do Conde e as demais comunidades vizinhas. As comunidades que mais uma vez foram injustiçadas por um acordo que visivelmente deixaram Vila do Conde fora dos benefícios por uma imposição da empresa. Eu entendi isso. Foi a empresa que não quis Vila do Conde dentro desse TAC. E então a gente só tem a dizer que a nossa revolta é grande, né? Represento a praia de Vila do Conde, uma praia que um dia foi a praia talvez mais bonita e mais frequentada de Barcarena. Isso antes do progresso vir para Barcarena, porque o progresso que veio para Barcarena acabou com as tradições da nossa comunidade. Vila do Conde, né? Éramos 30 comerciantes na praia, são apenas 12 agora, né? Estão acabando com a praia, estão acabando com o comércio da praia, estão acabando com o turismo, e depois dizem que Vila do Conde não foi afetado, né? Isso é uma ignorância muito grande. Então, assim, a gente aqui coloca como sugestão que nesse comitê de acompanhamento das negociações seja alguém de Vila do Conde participante desse comitê. Já que todo mundo esquece de Vila do Conde, é bom ter uma pessoa dentro do comitê para sempre fazer lembrar que Conde existe. E Conde mora gente. E gente tem que ser respeitado. Vai demorar. Muito obrigado, gente. Dona Fátima Solange. Bom dia, gente. Quer dizer, bom dia a todos, né? Da mesa, da plateia. Eu sou Fátima Solange, mais conhecida como Sol, representante comunitária aqui da comunidade Jardim São José. São 13 anos de luta, né? E no inverno de 2018, a comunidade São José, por ser tipo uma bacia, ela encheu, os poços foram para o fundo. Nós ficamos sem água para beber, até para tomar banho dava coceira. Não sei por que motivo. E depois, logo depois veio, que foi de um vazamento que teve na Bacia Monocupi, né? E eu fico muito triste em ver as pessoas falando sobre a Vila dos Cabanos, e mais triste eu fico em saber que o mapeamento da São José está como Vila dos Cabanos. Se prejudicar a Vila dos Cabanos, prejudicará quase 800 famílias que tem dentro da São José. Porque no mapa que a prefeitura tem e que passou para Hidros, a São José está considerada Vila dos Cabanos. Então peço a vocês que olhem também com carinho pela São José, porque foram poucas famílias que receberam o cartão, que foi beneficiada. Outra coisa, eu quero pedir aqui
pedir não, é uma proposta, que para esse comitê seja tirado cada representante de cada comunidade, porque ela conhece os problemas da comunidade dela, seja ela qual for. Outra coisa, tem também que exigir a documentação dessa associação, para ver se ela está regular, porque teve gente que apresenta lá fora o nome da São José dizendo que era representante da São José. Por favor, encerre sua fala. E agora vocês estão conhecendo aqui a representante da São José. Obrigada. Osnildo Correia Cardoso. Osnildo Correia Cardoso. Bom dia a todos, cumprimento também a mesa. E só falando aqui, eu represento a Associação de Moradores do Industrial e a comunidade próxima à bacia, e tive que ficar de fora desse TAC praticamente. E só falando que nós fazemos parte da área da bacia do Murucupi. Pode você ir para o mapa, pode você examinar que lá está. Vila do Conde não era contemplada como Vila do Conde, era como Murucupi. Eu tenho provas e documentos quando a gente faz pedido pelo correio para chegar em casa. Então existe sim Vila do Conde como Murucupi. É um descaso do poder público com Vila do Conde. Bairro industrial, lá onde eu represento, são quase 1000 famílias. Nem água desse bairro não presta para se tomar. Pode mandar qualquer equipe para fazer exame da água do bairro industrial. Não temos água para a população usar. Temos água que o povo toma banho e sente irritação na pele, sente muito problema com enfermidade no estômago, porque água de má qualidade estamos recebendo do bairro industrial. Porque antes o povo podia cavar o seu poço, usar sua água para fazer o que tinha de fazer, tomar da água, tomar o seu banho e não fazia mal. E hoje a água faz mal e nós somos esquecidos, se envergonha de dizer, pelo poder público do nosso município e de todo o estado do Pará. Arnaldo Lobo Martins. Arnaldo Lobo Martins. Marcos Roberto Correia Negrão. Não tá? Jacqueline Gomes da Costa. Bom dia a todos. Eu me chamo Jaqueline, eu estou aqui representando as Ilhas de Belém. O que eu quero dizer também, eu tenho 2 pontos. Primeiro é fazer um convite ao Ministério Público Federal que esteja nas nossas comunidades, porque todas as ilhas que existe água tem sim poluição, porque essas empresas, quando elas logo jogam os dejetos na água, vai para todas as ilhas, porque a água enche e vaza. Quando ela vaza para nós, ela leva, porque nós somos 20 quilômetros longe de Barcarenas, da Vila do Conde. Então, todas essas ilhas que têm água do corrente dela, elas estão sofrendo, como nós lá estamos sofrendo. Então, eu quero fazer um convite para o Ministério Público, que ele vá lá nos visitar, para ver a situação da nossa comunidade, das nossas pessoas que estão lá. É isso que eu quero que faça, que vão lá e que a gente faça parte desse comitê também, porque a gente está sofrendo. Eu moro na ilha, sou pescadora, sim. Pesco, tenho 60 matapi para colocar na ilha, na água. Quando eu vou tirar, eu não tiro 2 quilos de camarão e eu sobrevivo disso. A comunidade lá está sofrendo, a gente está sufocado. Quer dizer que as empresas, elas podem nos sufocar e a gente não pode pedir, como acabou o promotor de dizer, que a gente não pensa que é vocês que não querem incluir a gente dentro desse TAC. Mas quer dizer que eles é que escolhem, eles põem a poluição, a gente sofre e não pode recorrer. Então, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente está vivendo na poluição e deixa isso acontecer? Não, a gente tem que botar a nossa cara, ir para frente e lutar, porque se a gente não lutar, a gente vai viver assim. É só isso que eu tenho para falar. Rosemiro Conceição dos Santos.
Boa tarde a todos. Quase já foi contemplado com tudo, mas eu queria só, e a Jaqueline agora reavivou uma interrogação muito grande. Eu queria perguntar para os promotores, desembargadores e procuradores, afinal de contas, quem determina a ação judicial? É a Justiça ou é a Hidro? Porque, pelo relato de vocês, só vai ser feito o que a Hidro determinar, enquanto que os prejudicados estão aí passando necessidade, sofrendo com todas as mazelas que a empresa vem jogando sobre a comunidade, e aí ela que tem que dizer quem deve merecer alguma coisa. É isso que eu estou perguntando para a Justiça. Porque a Justiça deveria olhar pela sociedade, porque é ela que paga os impostos, através dos impostos, os salários de todos os funcionários públicos da nação. Eu pergunto, é correto isso? Dar uma arma para a Justiça para nos defender e depois ela atirar em nós? Essa é a minha pergunta. Eu encerro aqui o meu relato, porque tudo que meus companheiros falaram aqui, já estou contemplado. Obrigado. Sônia Maria de Jesus da Silva. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando a minha comunidade, a Fé em Deus, na Ilha das Onças, tá? Lá nós dependemos da água para tudo, para beber, para cozinhar, para tomar banho, mas isso está sendo prejudicado, não é só adulto não, temos criança, tá? Então só vivo no médico, as mães estão reclamando, vão no médico, voltam com o mesmo sintoma. Por quê? Porque não tem mudança na água. E quer dizer que a água ainda não está contaminada, vão examinar, fazer tanto do exame, já tem 1 ano. Quantos anos vai passar? Precisamos de uma resposta. Queremos que o Ministério Público Federal visite a nossa comunidade. Vai para dentro, olha a nossa situação, porque só vocês vendo, tá? Só pessoas que vivem sabem o que está passando, mas se vocês também ir lá participar, ver, não ver só o que estão na frente, a liderança falando, mas as comunidades, o que elas estão sofrendo, tá? A minha comunidade está sofrendo muito, porque elas usam a água para tudo, tá? Só essa minha... Vai lá. Josivaldo Barbosa Teixeira. Bom dia a todos, bom dia à mesa. Eu sou Josivaldo, do Poção, Ilha de Cotijuba. Sou líder comunitário lá e também sou pescador. Eu estava observando, parece que a maré só enchia, né? Só o bando aqui que estava contaminado. A Ilha de Cotijuba, ela fica uma ilha bem fora. Toda a água que passa aqui, ela passa lá, tá? E nós tivemos muitos prejuízos na questão do pescado, sumiu. A maioria da nossa comunidade lá são pescadores, na área Beirinho lá. As pessoas que tomavam banho, estavam usando a água para tomar banho, ficando com coceira. A água estava boiando como se fosse um lodo. A água completamente poluída. Então nós queremos também ser contemplados, porque a mesma maré que vaza vai aqui, enche, melhor dizendo, vai até em Abaeté, ela vai até em Cotijuba também. Ela vai e vem, a maré enche e vaza e a poluição chega até lá, e nós queremos também entrar. Obrigado. Peguei muitos aí. Deixa eu ver aqui. Sobre alguns questionamentos, vou falar de alguns, depois o doutor Negrini e a doutora Érica complementam, mas tem aqui um questionamento da dona Mara Cardoso, do Bom Futuro, onde ela, inclusive, sugere, né, que seria interessante que a Praxis contratasse mais pessoas e que tivesse essa interlocução com os comunitários, porquanto muitos dos comunitários são conhecedores de quem realmente mora ali, quem está ali, né?
Eu vejo também como uma sugestão muito interessante, né? Vai ser registrado aí para a nossa reunião com a Praxis, né? E depois pelo menos, se não com todos, pelo menos com as lideranças, com a Praxis, né? Para ver se tem como ser factível também fazer isso, porque eu acho que tudo que for para auxiliar, para que nós possamos ter melhores condições de ver quem realmente faz jus, quem não faz jus, tanto melhor. Então eu vejo com bons olhos também, mas temos que ver se é possível a gente colocar em prática isso, tá certo? Acho que a dona Laís, do Bom Futuro, eu não peguei aqui, mas eu tenho aqui a situação do seu Dilson, que ele colocou que o TAC diz que o Conde não foi afetado, e o que realmente a audiência pública vai trazer de bom para a Vila do Conde. Assim, só um esclarecimento, né? A gente já disse isso em todas as audiências, em todos os momentos que a gente teve com os senhores nesse diálogo, que em nenhum momento o Ministério Público descartou e disse que Conde, qualquer uma outra comunidade que nós entendamos que dentro desse contexto possa ter sido afetada, em nenhum momento o Ministério Público disse que Vila do Conde não foi afetado. O que o Ministério Público colocou e sempre tem colocado é que no TAC só foi possível a gente fechar o TAC, porque veja, o TAC é um acordo, né? Como o nome já diz, é um acordo, né? O TAC só foi possível a gente trabalhar essa bacia do Rio Murucupi. E eu lembro que na audiência anterior, ou numa primeira ou na antes dessa, não me lembro bem agora, mas é só depois a gente ir no YouTube, que as audiências estão lá, que a gente chegou inclusive a indagar aqui da comunidade: o que vocês acham? Só dá isso aqui, a gente já fecha logo aqui, porque se a gente não fechar logo isso daqui, a gente pode ir para o pau, a gente vai para a justiça, mas a justiça a gente não tem tanto domínio, a gente ajuiza a ação, mas não somos nós quem julgamos. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 5 anos. Então nós não temos esse domínio do julgamento, quem julga é o juiz. Nós pedimos enquanto Ministério Público, e a maioria disse o quê? Quem estava nas audiências deve estar lembrando. A maioria disse o quê? Não, vamos logo pegar logo isso aí, e aí depois a gente vai vendo o restante. E a partir daí a gente colocou aquela cláusula que vai ter que continuar sendo feito as auditorias independentes, no sentido de confirmar as demais comunidades, para depois essas demais comunidades, uma vez confirmadas, receberem também. Foi isso que nós discutimos. Então, em nenhum momento o Ministério Público escolheu, e muito menos foi imposição da Hidro. A gente dialogou com vocês, a gente tinha 2 caminhos: ou a gente fechava o TAC logo com isso, ou então a gente cortava a conversa com a Hidro. Mas antes disso a gente quis ouvir vocês, e hoje nós estávamos continuando com as ações na justiça. Nós tínhamos esse caminho, aí a maioria entendeu: não, bora logo isso aqui, que já está seguro, aí depois a gente vai buscando o resto. E foi assim que nós fizemos nesse diálogo com vocês. E aqui eu já até aproveito para responder a pergunta, acho que do último aqui, né, do seu Rosemiro, que ele disse exatamente isso: mas afinal, né, é a Hidro que impõe? Não, porque era um acordo. A Hidro não impôs, nós colocamos as nossas condições, a Hidro colocou a delas. Antes da gente fechar e bater o martelo com a Hidro, a gente, até por isso demorou um pouquinho, a gente vinha dialogar com vocês para saber o que a comunidade realmente pretendia, para depois a gente bater o martelo lá com a Hidro, né? Então não há imposição. Nós não poderíamos obrigar a Hidro a assinar o TAC, né? Então o acordo já estava dizendo, era um acordo, né? Era um acordo, onde nós poderíamos também não assinar e judicializar a demanda. E hoje a gente estava discutindo no processo lá a demanda, mas não fizemos isso. Por quê? Porque na audiência que antecedeu essa, ouvimos os senhores, e os senhores, a maioria, se não todos, mas pelo menos a maioria, a grande maioria, preferiu que era melhor a gente já fazer o TAC no que desse e depois a gente continuar no restante. Mas em nenhum momento o Ministério Público descartou e disse que comunidade A, B ou C não foi afetada, tá? O TAC é uma coisa, é um pedaço da nossa investigação e das medidas emergenciais que a gente vinha buscando, sempre no diálogo com os senhores. Então fica esse esclarecimento aí, tá, seu Rosenil? Também não há nenhum tipo de imposição. Tá, e aqui também teve o seu Henrique Carvalho, comerciante de Vila do Conde, que também fez a crítica, né, exatamente a essa questão de no TAC ter sido incluído algumas comunidades, outras não, que
justamente também deveria ter sido incluída, mas a resposta vale também o que eu já falei em relação aos demais. Foi toda uma construção de um acordo do que foi possível. Não foi o ideal, não foi nem é o ideal que o Ministério Público queria, mas foi o que foi possível. Ou então a gente não fazia acordo nenhum e continuávamos na demanda judicial, e que tomamos essa posição, mais uma vez digo, depois do diálogo com vocês. Algumas respostas acabam servindo para várias perguntas aqui. Tá, eu vou... Assim foi o que eu consegui captar aqui, doutor Negrini, se o senhor puder complementar mais alguma coisa aí. Eu acho que outras respostas a gente deu a perguntas anteriores, né? E é basicamente isso. Assim. Então, bom. Sim, tem algumas dificuldades logísticas. Bom, vão ser realizados estudos sobre a água, vão ser analisados os estudos que já existem, né? Então, que vai ter visita e vai ter análise, isso vai ter, já está previsto no TAC, né? A praxis, ela realmente, nós temos várias reclamações de despreparo, então, por isso que a gente está trabalhando aqui para que ela se prepare melhor e que ela possa fazer um trabalho melhor nessa próxima etapa, né? Quanto a ela trazer líderes de comunidades, a grande dificuldade que a gente sempre tem é a seguinte: quem são os líderes das comunidades? E aí a gente viu um exemplo hoje de manhã. Abriu o portão, entra quem é liderança. Aí todo mundo diz, eu sou liderança. Todo mundo diz que é liderança. Todo mundo diz que é liderança. Então, aí se você deixa um de fora, ele vai dizer, a liderança ficou fora. E a pessoa entra, associação. Mas aí tem associações que não são reconhecidas por parcela da comunidade. Às vezes dentro de uma comunidade tem uma associação, por exemplo, de pescadores, mas aí tem grande parte da população que fala, não, esse cara não me representa. Ele é representante dos pescadores, mas não meu representante. Então, assim, não é simples. Você dizer quem são os líderes é muito complicado. E pior ainda, você dá a esses líderes uma responsabilidade de auxiliar a praxis e dar um poder de dizer quem entra, quem não entra, quem morava, quem não morava, quem recebe cupom. Isso é um poder muito grande que vai se dar para um líder. Esse líder vai ser contestado, vai gerar briga, conflito, vai gerar guerra na comunidade, porque esse líder está dizendo que o amigo dele residia lá. Imaginem uma situação dessas, né? E a gente vai ter que ficar resolvendo caso por caso. Será que realmente é verdade que esse cara residia lá, não residia? Quais são os líderes que eu posso confiar, quais eu não posso? Então, é muito complicado, muito complicado. Se fosse simples, provavelmente a gente faria reunião só com líderes. Se a gente tivesse uma certeza de que são legítimos, representativos, né? Associação, mas é aquele problema de que a associação, às vezes, ela não é suficiente para representar todo mundo que mora naquele lugar. E tem localidades que não tem associação, tem localidades que tem várias associações numa mesma localidade, né? E então, assim, não é simples, são várias dificuldades que existem. Oi? Sim. Sim, a gente tem que conviver com as dificuldades, mas que o senhor já teve a oportunidade de falar, nós vamos ainda ouvir outras, ainda tem 16 pessoas inscritas, eu estou só respondendo essas perguntas, e nós precisamos continuar debatendo, os senhores têm os canais todos de comunicação, podem continuar mandando sugestões do que fazer, nós recebemos uma sugestão aqui sobre o FIB, por que o FIB não é confiável e tal, enfim. Sim, sim, a gente não vai entrar num debate aqui sobre qual é a melhor maneira de representação. Nós temos, da mesma forma que o senhor fala uma coisa, outros falam outra. Tá, o senhor não, desculpe, mas o senhor não tem procuração para falar por todo mundo. O senhor, nós temos muita gente falando. O FIB, ele tem muitas associações presentes e participantes, tá? Então eu não vou ficar batendo boca, por favor. Tá? Então, a sua opinião é uma opinião, tá?
aí nós temos que ouvir. Então, aí chega ele dizendo, não, é assim que funciona. Mas aí chega meia dúzia falando, não é assim. Então eu não tenho como pegar uma pessoa e dizer que é ela que decide, né? Não é simples, não é simples. E o Dr. Laércio falou muito bem, que nós não aceitamos imposição nenhuma da Hidro, isso não existe, né? Não tem imposição. O que houve foi uma negociação. Tá, ok, por favor, o senhor já teve a oportunidade de falar, eu estou falando agora. Não existe imposição da Hidro. A gente podia perfeitamente não assinar. E tem as condições dele, ninguém é obrigado a assinar um acordo. Se eu fizer um acordo com o senhor só vai assinar se tiver as condições que o senhor concordar. Acordo é assim que funciona. Ninguém assina um acordo se tem alguma coisa que não concorde. Então, o acordo com a Hidro só foi até o ponto em que a Hidro concordou. Não tem como assinar um acordo. O TAC é um acordo. O TAC não é uma ordem do Ministério Público. Eles só assinam se quiserem. Se eles não assinarem, o que a gente faz? A gente briga na justiça. Então o Dr. Laércio foi muito claro e foi muito feliz aqui ao explicar que a gente poderia não ter assinado, né? E aí a gente podia ter mantido na justiça. E agora não teria audiência pública, ninguém estaria recebendo cupom. E a gente falaria, pessoal, vão na justiça reclamar ali, ó. E para mim seria confortável, eu poderia estar em casa tranquilo agora. Ninguém estaria recebendo cupom nenhum, porque com certeza a justiça demora muito, né? Não resolveria problema nenhum. Então. Exato. E o tratamento do rio, o tratamento da água está previsto no TAC, como eu falei na minha exposição. O TAC prevê tratamento de água. Então, se a gente não tivesse assinado, hoje não teria projeto da Hidro para tratar a água. Hoje teria tudo na justiça. E a justiça estaria analisando esses pedidos todos. E se o juiz, por acaso, desse, a empresa ia fazer o quê? Recorrer. Ia recorrer para o tribunal. O tribunal demora. Aí, se o tribunal concordasse com o Ministério Público, o que a empresa ia fazer? Recorrer para o Tribunal Superior. Então, nós temos inúmeros exemplos no Brasil de situações parecidas com essa, de acidentes ambientais, que estão na justiça tramitando há 10 anos, 15 anos, né? Então, são situações complicadas. A gente procurou já obter um acordo para alguma coisa imediata. Não é tudo, longe disso, mas é alguma coisa. E o restante continua na briga, tá? Então, nós não perdemos nada. Nós temos alguma coisa para agora e o restante continua numa disputa que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Mas é uma luta que nós estamos dispostos a continuar enfrentando o tempo que for preciso. Ok? Essas foram as considerações sobre essas últimas intervenções e manifestações. Aí acho que podemos passar para os próximos. O senhor compreendeu? Nós poderíamos não ter assinado o TAC, mas a gente tomou uma decisão. A gente poderia inclusive ter tomado uma decisão, só nós, mas antes disso a gente fez uma audiência pública aqui, perguntou, colocamos, olha, a Hidro só chega até aqui, o que vocês acham? A gente assina o TAC ou a gente vai para o pau, para a justiça? Se alguns discordaram, mas a maioria disse assim, não, bora logo com isso aqui que já tem, depois a gente corre atrás dos demais. Sim, mas é a partir daí que surgiu a questão da audiência. Olha, a negociação está nesse pé, é isso aqui, o que vocês acham? A gente assina? Não é tudo que a gente quer. Ou é melhor a gente vai para o pau, brigar 5, 10, 20 anos na justiça. A maioria disse não, já tem isso aí, bora logo, a gente fecha esse TAC que é só emergencial. E aí a gente vai continuar, e que foi o que nós explicamos, vamos continuar os estudos, as auditorias, as análises técnicas independentes, confirmando, a gente vai buscar a garantia de medidas emergenciais ou até mesmo de indenização para todas as demais pessoas. Então a gente tinha 2 caminhos, ou assinava o TAC, ou a gente ia logo, até porque a nossa ação já estava até pronta, já tinha sido até ajuizado a ação, né? Já estava pronta a ação.
Então foi mais ou menos nesse sentido, só para que fique claro, para que não fique parecendo uma mensagem equivocada de que o Ministério Público se curvou, né, às imposições da Hidro. Nunca o Ministério Público se curva, o Ministério Público faz a sua atuação, né, naquilo que ele entende que realmente vai atender os interesses da coletividade e nesse diálogo com a coletividade. Tá, mas então a gente poderia não ter assinado o TAC. Isso é simples, o Ministério Público poderia não ter assinado o TAC. Se a maioria tivesse dito aqui, não, doutor, não vai dar certo, maioria, estou falando da maioria, não estou dizendo que não tenha tido discordância no dia da audiência, tá? Estamos falando maioria. Se a maioria naquela audiência tivesse dito, não, doutor, não, a maioria não quer, porque tem empresa aqui do lado, tem comunidade aqui do lado que não vai receber, isso é um absurdo. Tudo muito bem, a gente acolheria e entrava com a ação. Não, mas eu acho que eu já expliquei, né? E se a gente não assina o TAC?